Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre como que eu consegui atingir 90% de acerto na prova de matemática da Unifesp, mesmo sendo bem ruim em matemática. Esse vídeo está sendo em resposta a um post que eu fiz no Instagram. Inclusive acompanha lá, @_diariomedicina. Lá a gente sempre está compartilhando esse tipo de informação. Eu acabei compartilhando o meu desempenho da Unifesp do ano retrasado, as pessoas se interessaram com o desempenho e eu estou fazendo esse vídeo em resposta. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá, deixa joinha caso você goste do vídeo e se inscreve no canal para continuar acompanhando a gente aqui. A primeira dica é aquela mais básica de todas. Fortaleça sua base em matemática básica. Essa base ela vai ser essencial para você lidar com aqueles problemas de meu Deus, eu bati o olho na questão, entendo mais ou menos o que está acontecendo, mas não sei por onde começar. E a resposta é, quase sempre essa resposta vai estar em triângulos, no teorema da bissetriz interna, externa, sobretudo em teoremas relacionados aos triângulos. Então isso é considerado matemática básica. Para mim, que eu tenho um cérebro bem primitivo em relação à matemática, não é básico. Mas, quando você vai estudar, dizem que é básico. Então você tem que estudar isso daí muito bem, porque o ano que eu fui melhor em matemática na Unifesp foi por esse motivo. Eu não sabia o que fazer, eu dividia tudo em triângulo, tudo em círculo e tudo em ângulo. E dali eu ficava tentando trabalhar com o teorema da bissetriz interna, externa. Aí eu pegava mediatriz, mediana, e você para pra pensar, e esses conceitos que eu te falei, tão claros e objetivos na sua cabeça? Se a resposta for não, volta a estudar. Eu sei que pode parecer muita teoria, pode parecer muito básico, mas no dia da prova, ter isso dentro da sua cabeça muito fechado pode te garantir muitos pontos. A maioria das pessoas não tem isso nítido na cabeça, porque são coisas básicas que muitas vezes você acaba não precisando para utilizar nos teoremas mais complexos. Mas quando você está fazendo uma prova, você não está fazendo uma lista de polinômios, uma lista de um assunto específico. É uma coisa geral. Ali serve de tudo, o importante é acertar. Essa é a forma mais segura de você acertar, você indo pelo básico e trabalhando esses conceitos. Se esse assunto estiver fresco e, sobretudo, muito consolidado na sua cabeça, eu posso te garantir que você vai ir bem na prova de matemática. O segundo ponto, eu imagino que deve ser bem claro para as pessoas. Não faz resumo em matemática, porque matemática é exercício, exercício, exercício e teoria um pouco, como eu disse anteriormente. Mas sobretudo exercício. Então matemática não é muito legal você ficar fazendo resumo e escrever a vida de Pitágoras. Deixa isso para a filosofia. O importante em matemática são exercícios. O que um exercício errado vai acrescentar na minha vida? Olha, muito provavelmente quando você erra um exercício na prova de simulado do seu cursinho, você nunca mais esquece ele. Mas isso não ia ser melhor se isso fosse expandido para um universo de a maioria das questões que você erra, você lembrasse? Então, a maneira legal de você trabalhar essa questão e, sobretudo, atingir esse objetivo de lembrar as questões em geral que você erra, é fazer flashcards. Flashcards são simplesmente, você corta um pedaço de papel, coloca o exercício que você errou na frente e atrás você coloca a resposta ou a resolução dele. E você deixa ali jogado no seu material de cursinho. Começou a estudar a matéria, pega uns 4, 5 flashcards aleatórios que você vai fazendo ao longo do ano. Então você pega 3 flashcards aleatórios quando você começar a estudar matemática e tenta fazer esses exercícios. E esses exercícios do flashcard, você vai colocar os exercícios que você errou. E aí você vai constantemente trabalhar e muitas vezes você vai decorar. Mas pode ficar calmo. Você também vai decorar a forma de resolução dele, que é a parte mais importante. E é o que a gente está buscando com o flashcard. Não é simplesmente fazer a questão, mas sobretudo decorar a sua resolução e o seu mecanismo, porque tudo em matemática acaba terminando nisso, em um mecanismo básico de resolução. O terceiro ponto se relaciona com o segundo ponto, que é a revisão. Basicamente, vocês estão vendo em algum lugar dessa telinha uma curva de esquecimento. E ela mostra pra gente que se a gente não ficar retomando o conhecimento que a gente adquiriu há pouco tempo, provavelmente a gente vai esquecer. Porque o nosso cérebro não é igual à memória do nosso celular, que a gente fica guardando meme à toa e sem utilidade. Muitas vezes você vai lembrar de meme à toa e sem utilidade no seu cérebro. Mas, de forma geral, seu cérebro vai sempre tentar eliminar informações que não sejam úteis a você. E isso inclui o quê? Teoremas de matemática que você nunca usa. Então é sempre legal estar usando. E o que auxilia a gente nisso? Exatamente, os flashcards. O quarto ponto é entender que corretor também erra. Na Unifesp, quase sempre tem uma questão que acaba não tendo resolução, ou enfim, não tem uma maneira certa ali de resolver. Então, se você ficar tentando fazer uma questão, pulou, fez todas as outras, voltou e não conseguiu fazer, segura na mão de Deus e fala, o corretor errou e a prova é doida. Isso adiantou pra mim algumas vezes e às vezes eu tava certa e a prova errou, outras não. Mas a tranquilidade de terminar a prova e falar assim, fiz o meu melhor e o corretor errou,
foi algo que me ajudou. E o quinto ponto é sobretudo pra quem já tá no segundo, terceiro, quarto, ai meu Deus, eu vou parar, anos de cursinho. Que é o seguinte, muito provavelmente você que tá aí assistindo esse vídeo e já fez 3, 2 anos de cursinho, você já sabe a matéria, você já tem aqui tudo, você sabe Pitágoras, onde ele morreu, onde ele cresceu, qual foi a primeira esposa dele, se Pitágoras era hétero, gay, enfim, você sabe tudo do Pitágoras. E de todos os teoremas de matemática, muito provavelmente. Mas o ponto é, você tá aplicando isso? E o que eu fiz no meu último ano de cursinho? Eu simplesmente falei, não. Ele não, também. Mas, sobretudo, eu falei, matemática não. Eu não ia em nenhuma aula de matemática. O que eu fazia era, eu fazia cursinho. Então, no cursinho, eu tinha plantões de revisão. Eu tinha, todo dia de tarde, eu poderia ir no plantonista de matemática e levar a questão que eu tinha dificuldade. Durante a aula do professor, eu faltava, ficava fazendo a lista dele, ficava fazendo os exercícios que ele tinha recomendado. E o que eu não conseguia fazer, eu levava para o plantonista e ali a gente trabalhava a teoria que provavelmente talvez não tivesse aqui dentro da minha cabeça. E como ele estava falando diretamente comigo, eu senti que eu absorvi muito mais esse conhecimento. Então o ponto é, primeiro, ele não, e segundo, matemática não, caso você já tenha visto muitas aulas de matemática. Oi, se você chegou até o final desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo e se inscreve no canal. Mas sobretudo eu queria deixar registrado que eu não concordo com o sistema de vestibular. É simplesmente uma forma de subjugar minorias e validar a falácia que é a meritocracia. Infelizmente a gente não pode questionar esse sistema sem se inserir dentro desse sistema. Então pra você que tá aí fora, vendo esse vídeo e é uma pessoa sensata, vamos se inserir dentro desse sistema que é o vestibular, adentrar os lugares de poder e começar a questioná-lo e invalidá-lo. A gente tem que mostrar que educação não se faz com marginalização. O que se faz com marginalização pode ser o capitalismo e qualquer outra forma de exploração de pessoas. Mas a educação tem que ser de todos. Então, a gente tem que questionar sempre.